Um abraço, torcedor de Assis e de toda a região. A partir de agora, você sintonizado para acompanhar o Bola na Rede, com as notícias do esporte de Assis e da região. Muito prazer, eu sou Reinaldo Nunes, o português, e estamos aqui de segunda a sexta-feira, sempre às 8h30 da noite, trazendo as informações do esporte de Assis e de todo o Vale do Paranapanema. Claro que hoje todas as atenções, todas as expectativas voltadas para a grande decisão. Mais uma decisão do Vossen no Campeonato Paulista da segunda divisão. E o Vossen já está em Americana, pertinho de Santa Bárbara do Oeste, onde amanhã, às 3h, o time pega o União Barbarense precisando vencer. Pode até empatar, dependendo do resultado em São José do Rio Preto. Mas é melhor vencer. E tem futebol para isso. Principalmente se jogar o futebol que jogou no último domingo, 10h da manhã, contra o Grêmio São Carlense. Se o Vossen entrar com a mesma disposição, com a mesma ofensividade, com o mesmo apetite de gol que entrou no domingo, vence a União Agrícola Barbarense. Que, aliás, foi o time que quebrou uma invencibilidade histórica de 17 jogos do time na segundona. Exatamente numa quarta-feira no estádio Tonicão, União Agrícola Barbarense veio a Assis e quebrou essa invencibilidade. Portanto, tem clima de revanche amanhã. Tem clima de revanche amanhã em Santa Bárbara do Oeste. E a equipe do Vossen já viajou hoje, já está hospedada em Americana, no hotel que se chama Gutierrez. Nada mais emblemático, né? O jogador que saiu ovacionado domingo no estádio Tonicão, com a camisa 10, depois daquela jogada magistral que resultou no gol de empate do Vossen contra o Grêmio São Carlense, chega na cidade de Americana e está lá o Hotel Gutierrez. Está em casa, né? Então o Vossen está em casa, está na casa do Gutierrez. Mas brincadeira à parte, claro que o Wilson Tadei, que é do mundo da bola, ex-jogador, passou por grandes clubes do futebol brasileiro, treinador com resultados expressivos no interior de São Paulo e também em Brasília, e chegou e precisava de uma vitória para chegando, como diz o outro, e foi exatamente isso que aconteceu. E todo mundo já percebeu a mão do técnico, não taticamente, não tecnicamente. Você se lembra que eu conversei com o Wilson Tadei no dia da apresentação. Aí perguntei para ele, professor, conhece o elenco? Não conheço. Não conheço nenhum jogador, mas a partir de agora todos entram no meu raio. Foi o termo usado. Todos entram no meu círculo. Por quê? O Wilson Tadei é um treinador com muito futuro pela frente e provavelmente grandes clubes ainda dirigirá. Um menino desse que desponta sob a orientação do Wilson Tadei já ganha uma credencial para que ele o leve para uma outra equipe de divisão maior.
E os meninos sabem disso, claro que sabem disso. E todo mundo quer mostrar trabalho. E mostraram trabalho. Mas outra coisa que o Wilson Tadei falou no dia da apresentação foi o seguinte: perguntei ele, qual é o seu objetivo inicial? Trabalhar tecnicamente, taticamente? Ele falou, primeira missão, tirar esse bloqueio mental dos meninos. Não entrei em mais detalhes, mas ficou nítido e claro que o grupo estava pressionado. O grupo vinha de resultados pela primeira vez na temporada, 2 derrotas. O time vinha de 17 jogos invictos. Perdeu 2 partidas seguidas. Tem realmente essa queda, esse bloqueio. E o primeiro trabalho dele foi exatamente conversar com o grupo sobre isso. E ele já antecipou, ele falou, não é possível que um time que manteve uma invencibilidade de 17 jogos vai cair tanto de rendimento de um dia para o outro. Então é questão de trabalhar psicologicamente o grupo. E parece ter conseguido. E todo mundo percebeu que o time entrou mais ofensivo. Agora o termo é agudo, né? Entrou mais agudo, atacou mais. Principalmente porque ele achou uma posição para o Gutierrez que pôde ficar livre para criar. Completamente diferente do que aconteceu no primeiro jogo contra a União Barbarense no Tunicão, que inexplicavelmente, pelo menos para mim, até agora, porque eu não encontrei uma resposta, então até agora, inexplicavelmente, o Gutierrez jogou de lateral esquerdo contra a União Barbarense. Quem tem o potencial que ele tem de criar, de armar, de lançar, de abastecer, de municiar o ataque, não pode ficar jogando de lateral esquerdo como jogou contra a União Barbarense. Então, no domingo, na estreia do Wilson Tadei, ele já deve ter falado, olha, moleque, Gutierrez, você é o 10 do time. Essa camisa tem um peso. Você tem liberdade para criar e para atacar. E que liberdade teve? Porque o gol dele de cinema. Mandei para alguns amigos de várias cidades, né, falar: nossa, por que vocês arrumaram um 10 aí, que é uma jogada de monstro, o que ele fez domingo contra o Grêmio São Carlense. E é claro que amanhã todas as atenções do time da União Barbarense, estarão voltadas para exatamente tentar aniquilar o Gutierrez. E ele sabe disso. Então, e o técnico Wilson Tadei também. A boa notícia é que o Samuel volta. E a notícia ruim é que o Alisson, eles estavam se entrosando muito bem, né? Depois da saída do Davidson, o Alisson chegou, dominou a camisa 4 e assumiu a postura ao lado do Samuel na zaga. Mas o Samuel havia recebido cartão amarelo lá em São Carlos, foi o terceiro, ele não jogou aqui contra o São Carlense. E agora o Alisson recebeu o terceiro cartão contra o São Carlense no Tunicão. E joga o Guilherme. Amanhã, então, a zaga será diferente. Será o Samuel e o Guilherme. No mais, o Wilson Tadei não anunciou o time que vai entrar em campo ainda, mas o resto ele deve manter, talvez sem o Matheus. Ele pode, imagino eu, manter o Gutierrez no meio, deixar o Serginho ou o Júlio Simas, se já está recuperado. Ele teve uma indisposição a semana passada, foi parar até no UPA, e na última hora perdeu a posição para o Serginho, o Júlio Simas. Então não sabemos se o Wilson Tadei vai manter o meio-campo com o Iago e o Serginho, ou se promove a volta do Júlio Simas e deve deixar o Gutierrez só para armar, só para criar. E no ataque ele pode optar pelo retorno do Brian ou do próprio Nicolas. Aí teríamos o Alisson, o Taylor e o Nicolas, ou o Brian, ou uma outra opção que ele pode ter encontrado. Vamos aguardar amanhã para ver o que o técnico Wilson Tadei vai preparar. Ele havia dito também na sua apresentação que 3 jogos
vencer é difícil? É difícil, mas é provável. 3 vitórias de 1-0 são 3 vitórias. São 9 pontos e o Vossen, com isso, está classificado. E em razão do resultado ocorrido no último sábado, se amanhã, eventualmente, também acontece o empate do América com o Grêmio São Carlense em Rio Preto, o Vossen também pode empatar na cidade de Santa Bárbara do Oeste e depois tem que vencer o América em casa. Vai ser pressionado, claro, e o time do América, imagino, vai chegar em Assis com os 11 mais o presidente, tudo atrás, para evitar o gol que poderia dar a classificação para o Vossen e a eliminação para o América. De qualquer maneira, o Vossen psicologicamente está bem, está num momento bom, voltou a respirar as chances de classificação. É difícil? Ainda é difícil. Tem que vencer a partida, tem que vencer a equipe do União Barbarense amanhã, porque o América em casa fará de tudo para vencer o Grêmio São Carlense. E aí a decisão fica para o Estádio Tonicão no domingo, no sábado, às 3 da tarde. É a última rodada da terceira fase, todos os jogos serão exatamente às 3 da tarde, para ninguém ficar sabendo o resultado do outro. A rodada de amanhã do Campeonato Paulista da segunda divisão terá os seguintes jogos. Em Americana, onde o Vossen está, inclusive, hospedado no Hotel Gutierrez, o Rio Branco amanhã recebe o Jabaquara. Amanhã também, em São José dos Campos, o Joseense recebe o União São João de Araras, que está motivado por ter vencido o 15 de Jaú em Jaú. Em Limeira, o Independente, já eliminado, recebe o SCA Brasil. Em São Paulo, Nacional e 15 de Jaú, mais uma pedreira para o time de Jaú. Em Franca, amanhã à noite, Francana e Taquaritinga. E amanhã à noite também em Catanduva e Penaponense. No grupo do Vossen, nós teremos amanhã, 3 da tarde, no estádio Benedito Teixeira, o Teixeirão, em São José do Rio Preto, América e Grêmio São Carlense. E em Santa Bárbara do Oeste, 15 horas também, União Barbarense e Vossen. A Federação Paulista de Futebol já anunciou o árbitro da partida. O árbitro da partida será o jovem mais experiente Matheus Delgado Candansan. Ele terá assistência do Luiz Alberto Andrini Nogueira e do Gustavo Rodrigues de Oliveira. O quarto árbitro será Marcelo de Jesus Santos e o analista de campo Douglas Perrone Katayama. São estes os homens escalados pela Federação Paulista de Futebol. Portanto, tudo pronto para amanhã, às 3 da tarde, em Santa Bárbara do Oeste, o Vossen buscar a vitória e continuar vivo no Campeonato Paulista da segunda divisão. Só para mais uma vez informar, num eventual empate em São José do Rio Preto, o Vossen pode até empatar com a União Barbarense. No entanto, se o América vencer amanhã a equipe do Grêmio São Carlense, o Vossen necessariamente precisa vencer o União Barbarense. Precisa vencer. Porque o União Barbarense, digamos que empate com o Vossen, fica com 9. Mas na última rodada pega o Grêmio São Carlense. Ou seja, as chances de, dependendo do resultado em Rio Preto, de classificação do União Barbarense aumentariam muito. No entanto, um empate em Rio Preto amanhã, o América vai para 7, o Grêmio São Carlense vai para 4 e já está fora. Ou seja, o Grêmio São Carlense tem que vencer amanhã. Tem que vencer amanhã para chegar a 6 e ainda respirar na última rodada contra o próprio União Barbarense. Então, na verdade, o São Carlense ainda torce para o Vossen vencer.
Porque o Vossen vencendo União Barbarense, o Vossen vai para 7. Se o Grêmio São Carlense vencer o América, ele vai para 6. Se iguala com o América. E todos os times vão para a última rodada para decisão. O Vossen leva vantagem, porque estará decidindo em casa contra o América. E aí, o Grêmio São Carlense também leva vantagem, porque estará jogando em casa e pode chegar a 9 pontos contra União Barbarense. É isso que nós temos do Campeonato Paulista da segunda divisão. Rodada decisiva, mais uma vez, amanhã, 3 da tarde, o Vossen jogando em Santa Bárbara do Oeste e o Grêmio São Carlense jogando na cidade de São José do Rio Preto. Tá bom, minha amiga? Tá bom, meu amigo? Ontem eu fiquei devendo os resultados do Varziano no final de semana. Jogos varzianos dos times do Campeonato Varziano no final de semana. Ontem eu não passei esses resultados e divulguei que estaríamos divulgando hoje. E nós tivemos, neste final de semana, um total de 25 jogos acontecendo. Na Lagoa do Sapo, em Cândido Mota, Botafogo e Juventus e Flamengo. Vitória do Juventus e Flamengo 4-1 no Botafogo. No Ferro Velho, em Cândido Mota, o PSV de Assis goleou o Vila Alpínia de Cândido Mota por 5-2. No almoxarifado da Prefeitura, surpresa, União Prefeitura Autolim Conte perdeu para o Inter da Viela por 5-0. No Frutal do Campo, o Frutal também perdeu para o visitante Real Master de Paraguaçu Paulista. Na Vila do Lago, em Tarumã, o Master de Tarumã venceu o Real Tarumã por 3-0. Clássico de Tarumã. No Cateto, o Cateto ficou no empate, o Atlético Cateto ficou no empate com o Napoli em 2-2. Em Paraguaçu Paulista, ADP Paraguaçu 3, João Ramalho 1. E no Leiteiro, em Cândido Mota, empate entre União Assis e o Master de Lutécia. No Brasilzinho, em Cândido Mota, o Deportivo Cândido Motense foi goleado pelo Veteranos Dorilan de Tarumã por 5-1. No Estrela, em Cândido Mota, o Grêmio Assisense venceu Estrela por 3-1. Na Alzina Pari, a Alzina Pari goleou a Portuguesa de Assis por 7-1. Em Alexandria, o Grêmio Alexandria venceu Pedrinhas Paulista 4-1. Na DPM de Assis, a DPM Vilas Atlético Clube 1-1. No Derac, o PSG Vila Cláudia goleou o Real Vasco de Assis por 5-0. No Lazinho, em Maracaí, o Colorado de Maracaí foi surpreendido pelo Florínia 1-0. Em Tarumã, no Cacídio Pinto, Unidos da Vila de Tarumã 4, Recreativo de Tarumã 1. Em Laranjeiras, o Laranjeiras foi goleado pelo Esportiva Cruzália por 5-0. No Municipal de Platina, o Largados venceu o Esporte Ribeiro de Assis por 2-0. Em Exchaporã, o Bela Vista venceu o Alcântara de Campos Novos por 3-2. Em Borá, o Clube Atlético Maracaí venceu o Borá por 5-4, jogo de 9 gols. No Clube dos 50, em Cândido Mota, Master Cândido Motense e Master Palmital 3-0. No Acruta, em Tarumã, o Fluminense de Assis venceu o Golden Boys por 2-0. No Servinho, o Servinho perdeu para a União Maracaí por 4-3. No São Francisco, em Cândido Mota, o Vitória goleou Meninos da Vila por 5-0. E, finalmente, em Pedrinhas Paulista, o Red Bull Pedrinhas perdeu para o São Vicente de Assis por 2-1. São, então, os resultados dos 25 jogos do Campeonato Varziano de Assis e da região. Tá certo, minha amiga? Tá certo, meu amigo? Lembrando que amanhã, pela Copa do Brasil, tem um jogão de futebol.
no Morumbi, estarão se enfrentando São Paulo e Corinthians. Pelo Campeonato Brasileiro, o Clube Atlético Paranaense vai vencendo o Cuiabá pelo placar de 1-0 neste momento. São as informações do esporte de Assis e região. Reinaldo Nunes, o português, agradece a sua audiência. Amanhã, 6 da manhã, estaremos de volta com o programa Acorda Assis, diretamente da Rádio Interativa. 7 da noite, Português Livre para Falar. E toda noite, das 8h30 às 9h, as notícias do esporte de Assis e região com Bola na Rede. Um abraço, amiga, um abraço, amigo. Fiquem todos com Deus e tenham uma boa noite de terça-feira. Tchau, amiga. Tchau, amigo.